Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. O programa de hoje traz uma reflexão sobre a família. Estamos vivendo uma discussão muito forte sobre este assunto e por isso convidamos o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte. Ele esteve em Salvador recentemente e recebeu a nossa equipe. E além do tema central, o Bispo também compartilhou um pouco da sua trajetória, ele que passou pela medicina antes de se dedicar ao sacerdócio. E ainda você confere o trabalho do Projeto Raquel em Salvador. O Chão e Paz está no ar. A jornalista Patrícia Luz, coordenadora da Pastoral Arquidiocesana de Comunicação, conversou com o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte. Na entrevista, ele fala sobre vocação e conta o próprio exemplo de alguém que deixou o exercício da medicina para se dedicar à vida religiosa. Confira! O tema do nosso programa de hoje, o nosso bate-papo, é sobre família. Quais são os desafios que as nossas famílias enfrentam nos dias de hoje? Para conversar sobre esse tema, estamos aqui com o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte, que vai nos ajudar a refletir sobre essas questões tão importantes para o dia de hoje. Então, Dom Augusto, o senhor é médico. Como é que a gente pode entender essa sua relação com a medicina sendo bispo? Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos aqueles que estão assistindo, estão nos ouvindo para esse momento de bate-papo sobre a família. Realmente pode chamar a atenção que um bispo seja médico, né? Talvez eu seja aqui no Brasil o único bispo médico que existe. É que dentro dos meus projetos de vida não estavam presentes nem o sacerdócio nem o episcopado. O que estava presente no meu projeto de vida era a medicina, uma profissão porque eu sempre me senti atraído, sempre me apaixonei esse trabalho de estar em contato com as pessoas, de viver realidades tão singulares da pessoa como o sofrimento, né? E querer ajudar, né? Que acho que há no coração humano, em todos nós, uma força que sai dentro lá do fundo do coração em direção ao outro para ajudar. E essa minha força eu orientei sempre na minha vida para a medicina, né? E fiz a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Comecei uma especialização que era a pediatria, mas aí Deus, né, me deu outro rumo à vida e como fruto da minha formação católica dentro da família e depois também dentro do Opus Dei, a instituição da igreja a qual pertenço, me deixou assim sensível para a chamada de Deus e vi que a renúncia à medicina seria apenas no sentido de renunciar à prática médica, mas não ao amor pela medicina, ao interesse pelas questões médicas, especialmente aquelas que envolvem aquilo que é a minha paixão, né? As crianças e a família. Eu acredito que nossos telespectadores e internautas estão curiosos para saber qual foi o momento em que o senhor viu, não é mais medicina, mas agora eu quero ser padre. Olha, posso dizer com precisão, né? Assim como João e André souberam exatamente a hora em que se encontraram com Cristo, às 4 horas da tarde, né? Eu posso dizer assim que o dia que veio essa luz de Deus foi dia 12 de dezembro, né? De 1977, né? Quando era dia de Nossa Senhora do Guadalupe, e eu percebi que a chamada de Deus realmente para a minha vida era o sacerdócio, né? Eu estava estudando, complementando os meus estudos que eu fazia já, aprofundando na fé católica, na teologia católica, e percebi que através desse aprofundamento Deus queria um outro tipo de médico das almas, né? E nesse dia que eu disse sim a Deus. Acho que depois veio todo um trabalho de formação até a minha ordenação, né? E agora, desde 2005, eu sou bispo auxiliar lá no Rio de Janeiro. Meu trabalho como sacerdote, eu era capelão de residências de estudante, morava com os estudantes e eu conversava com eles, pregava retiros, orientava as suas vidas dentro dos valores cristãos. Então foi uma vida que não perdeu o contato com a universidade, né? Mas depois, como bispo, Deus me deu um outro suplemento, né?
Mostrou que realmente, como bispo, através do serviço à igreja, na defesa da verdade sobre a vida, a verdade sobre a sexualidade humana, sobre a transmissão da vida, sobre a morte, a igreja tem muito que falar ao mundo de hoje, e um embasamento, uma fundamentação médica serve muito para dar mais solidez aos ensinamentos da igreja. Nós estamos no mês vocacional, um mês dedicado à reflexão sobre a própria vocação, a vocação pessoal, a vocação da igreja. E a família é um dom, é uma vocação também, não é, Dom? Sem dúvida nenhuma, né? Existe aquilo que motiva as pessoas a se unirem, que é o amor, né? Começando pelo amor afetivo, o amor paixão, mas chega aquele momento que o amor é tão profundo que percebe que as pessoas não podem se separarem, não podem estar simplesmente só no plano psicológico e afetivo, é preciso ir mais profundo naquele amor. E aí surge a decisão, uma decisão que casa perfeitamente com a decisão de Deus, que criou um homem e mulher para constituir esse grande projeto dele, que é a família. Então, a vocação matrimonial é uma vocação tão divina como a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação para os diversos segmentos da Igreja Católica, onde se pede a uma pessoa uma renúncia até da família para constituir essa grande família que é a Igreja. Mas a vocação matrimonial é uma chamada divina para que um homem e uma mulher se insiram num projeto que Deus criou, que chama-se família. As discussões em torno da família, tanto no que se refere ao conceito quanto ao seu papel na sociedade, estão pulsantes em todo o mundo. Veja o que o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte, nos diz sobre isso. Nos dias de hoje nós estamos convivendo com um debate muito grande relacionado à família. Então, na sociedade, na igreja, o tema família é quente. Sem dúvida nenhuma. Como é que a igreja está encaminhando essas questões, refletindo? Quais são os direcionamentos para essa temática? Olha, eu diria que a igreja nasceu numa família, a família de Nazaré. A igreja foi se difundindo pelo Império Romano e ao longo dos séculos, graças a muitas famílias que souberam conservar a fé e transmitir aos seus filhos, e vai assim de geração em geração. Mas, como você disse muito bem, nós estamos vivendo uma época da história da humanidade caracterizada por um ataque muito frontal à família. Por quê? A gente sabe que a família, dentro do projeto de Deus, é a célula principal da sociedade. Como se dizia antigamente, e eu diria com um termo muito médico, a família é o DNA da sociedade. É o que organiza toda a vida da sociedade. Embora haja, segundo sociólogos e políticos, muitos modelos de família, isso não quer dizer que a família, projeto de Deus, a família natural, tenha perdido o seu papel, o seu valor e não seja também desejada e querida por muitos jovens. E a vocação matrimonial, eu digo aos jovens, não é simplesmente fruto de brotar de um amor. É o amor de Deus que quer ser compartilhado por uma mulher, que vão viver esse amor em vista do benefício pessoal, da própria família, mas também, principalmente, para o benefício da sociedade. Porque quando a gente aprende a se relacionar socialmente, é em casa, porque em casa as pessoas são diferentes. Primeiro já tem uma diferença, homem e mulher. Depois a diferença temperamental, diferença de personalidade, diferença de interesse, diferença de gosto, até diferenças religiosas, E nós temos que saber que a vida em sociedade é uma vida onde nós temos que acolher as diferenças para poder criar uma unidade, uma harmonia. E isso é viver em sociedade. E onde a gente aprende isso, no berço da sociedade, que é a família. E o tema família ele é tão importante para a Igreja que desde 2013, quando o Papa convocou o Sínodo dos Bispos extraordinário, foi em 2014, depois o Sínodo ordinário, agora em 2015, o tema central é família. Queria que o senhor contasse para a gente toda essa dinâmica que envolve o Sínodo dos Bispos e como a Igreja está encaminhando esse processo. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o Sínodo não é um plenário político,
O sínodo não é uma câmara de discussão sobre o tema. O sínodo é um dos instrumentos que a Igreja tem para ajudar no governo do Papa, onde periodicamente, desde o final do Concílio Vaticano II de 1965, vem se tratando temas vitais para a Igreja, né? O sacerdócio, a catequese, a vida religiosa, e já houve um sínodo de 1979 sobre a família, que gerou um documento que foi assim como que a constituição do trabalho pastoral da Igreja em favor da família, que foi o documento de João Paulo II, a exortação apostólica Familiares Consórcio. E ao longo desses mais de 30 anos, desde que esse documento em 1971 foi aprovado pelo Papa, nós vemos que a família necessita de um maior acompanhamento. A gente vê que a família precisa, as pessoas devem se prepararem para viver em família. E a Igreja, então, com o Papa Francisco, deu esse passo importante. Primeiro fazendo um sínodo extraordinário, que é um passo prévio, onde no final de 2012, 2013 melhor dizendo, né, veio do Pontifício Conselho da Família, via Secretaria do Sínodo, um questionário para ser respondido em todas as dioceses do mundo, por todas as pessoas que quisessem participar, com as suas colaborações desse sínodo extraordinário. E assim se fez, né? Desse questionário se gerou um documento que foi estudado nesse sínodo extraordinário, e onde as pessoas puderam, como o Papa pediu, né, que falassem com muita audácia sobre a família e ao mesmo tempo com muita humildade, né, para que pudessem ter elementos para analisar a família no mundo de hoje, quais são os seus desafios, quais são as suas principais necessidades. E como fruto desse sínodo extraordinário, em outubro de 2014, se fez um relatório que voltou a ser enviado a todas as dioceses do mundo, agora no final de 2014, princípio de 2015, para ser respondido, e que novamente se gerou um instrumento de trabalho, que vai ser estudado por aqueles membros do sínodo que já foram eleitos nas diversas conferências episcopais nos diversos continentes, e que junto com o Papa vão agora sim dar diretrizes pastorais sobre a vocação e a missão da Igreja, da família, na Igreja e na sociedade. Esse é o fruto principal desse sínodo agora em outubro de 2015, para que nós possamos ter da parte do Papa, né, que ele é quem vai recolher todo o material desse sínodo, e nos apresentar propostas pastorais para a gente poder ajudar as pessoas a se prepararem para o casamento, a viver os primeiros anos do casamento, a perseverar no seu amor, na sua fidelidade, a educar os filhos para que possam assumir suas responsabilidades na igreja e na sociedade, e para enfrentar os grandes problemas que existem, tanto dentro da família como ao redor da família. Na próxima segunda-feira, você continua acompanhando a entrevista com o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte, sobre o tema família. E no próximo bloco, você acompanha o trabalho do Projeto Raquel em Salvador. O intervalo é rápido, não saia daí. Tentar obter o próprio perdão é o grande desafio de algumas mulheres que passam pela experiência do aborto. Na Arquidiocese de Salvador, é o Projeto Raquel que acolhe essas pessoas. Acompanhe a reportagem. Bom, meu nome é Sônia Costa, eu sou coordenadora arquidiocesana do Projeto Raquel, né, aqui na cidade de Salvador. Sou terapeuta de família, né, e como voluntária do Projeto Raquel, eu fico na coordenação, mas conto com uma equipe de vários profissionais. Meu nome é Manuela Cordeiro, eu sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental. Hoje eu recebi o convite, né, através do Instituto da Família, para fazer parte do primeiro grupo de formação do Projeto Raquel. Hoje nós temos 2 grupos de formados, né, aqui na Arquidiocese de Salvador, de voluntários que assumiram essa missão deste ministério. Raquel é um chamado Ministério de Cura Pós-Aborto. Então, ele é um ministério que é fundamentado na confissão, no sacramento da confissão e o acompanhamento psicológico e espiritual. Esse perdão, por mais que o padre diga a você que você está perdoado, ele pode fazer isso, ele tem essa prescrição da Igreja
Mas se você não se perdoa, você vai continuar na culpa. A pessoa não se perdoando, ela vai continuar repetindo essas confissões e não vai se sentir liberada. Meu nome é Priscila Pereira, eu sou advogada. Dentro da igreja, eu trabalho no Ministério de Aconselhamento, de Oração, né, por Cura e Libertação, e fui convidada por Sônia para estar fazendo parte do Projeto Raquel, onde essas pessoas, as mulheres que passam por esse problema do aborto, vão até mim para que, né, no momento de oração, a gente possa, então, orar, né, escutar a pessoa e trabalhar principalmente a questão do sentimento de culpa. Depois da experiência, eu me senti muito triste, muito deprimida, eu não comia, eu não tinha vontade de fazer nada, eu realmente eu parei de viver. Mas, de certa forma, eu não podia ficar em cima de uma cama prostrada, porque eu tenho um trabalho e tenho um filho para criar. Então, eu tinha que arregaçar as mangas e voltar. Se eu estou aqui hoje conversando com você, eu devo isso ao projeto, eu devo isso aos profissionais, eu devo isso à coordenadora, à Priscila, a Sônia, que realmente foram pessoas que me levaram no resgate. Nesse contexto, uma situação de medo intenso, uma situação de impotência, né, de horror, de emoções fortes, né, que vão gerar alguns tipos de sintomas, tanto emocionais quanto físicos, né? Nós temos as reminiscências, que são o quê? São lembranças desse acontecimento, que a pessoa isso vai vir através de sonhos, isso vai vir através dos próprios pensamentos, isso vai vir através de algum tipo de sofrimento e angústia diante de um estímulo que lembra aquele fato acontecido. Vão ter também comportamentos de evitação de determinadas situações, vão ter comportamentos de diversas formas que vão estar mostrando que essa pessoa traz esse sofrimento. É uma experiência muito traumática, altamente você parece, não é claro que não é uma amnésia, mas como Manuela, a primeira entrevistada, estava falando, que você tem a vontade de se desapegar, se desfazer de tudo que te lembre. Então, roupas, acessórios, lugares, você fica como se fosse você querendo apagar. Já que você não consegue apagar a sua dor, a sua tristeza, você tenta apagar as coisas materiais, você tenta jogar fora. Eu me desfiz de acessórios que eu lembrava, de roupas que eu lembrava, me desfiz de bolsa que eu estava, me desfiz de tudo isso. Eu já entrevistei pessoas que tinham 30 anos que tinham abortado. E ela disse assim, por que eu não esqueci? Aí eu faço um paralelo. Se você tivesse levado a sua gravidez até o fim, a criança nascesse e horas depois ela morresse por algum problema de saúde, você teria esquecido? Ela diz, não, é a mesma situação. Não nos interessa saber as circunstâncias em que ocorreram, as causas que ocorreram, não nos interessa. O Projeto Raquel é um ministério de escuta e acolhimento. Por exemplo, eu acabei de assistir o filme Irmã Dulce. Então, eu me emocionei muito com o filme porque ela é uma freira e você sabe que dentro mesmo da própria Igreja Católica você encontra entraves para a sua ajuda ao próximo, ajuda ao necessitado, ajuda a quem quer que seja, ao doente que tenha uma doença bem contaminosa, um aidético, por exemplo. Mas, por exemplo, como é que eu vou ligar para um projeto que eu sei que a igreja é completamente contra o aborto? Então, como é que eu vou ligar para esse projeto? Como é que esse projeto vai me ajudar, sabe? Então, mas sabe quando você está numa situação que assim, que você não vê esperança nenhuma? Então, foi a última esperança que eu achei pra mim. E
graças a Deus que eu encontrei. As mulheres chegam assim muito machucadas, muito feridas, muito sofridas mesmo diante disso. E a partir do momento que a gente vai orando, vem um dia, vem outro, a gente vai vendo já uma leveza no coração e uma aceitação daquilo que aconteceu, né? Uma aceitação daquilo que aconteceu naquele momento, mas que na certeza de que Deus está ali para amar a pessoa. Nos procurem. Tanto as mulheres como os homens, são profissionais da área. A gente sabe de profissionais que trabalharam por muito tempo em clínicas de aborto de forma clandestina e que sentem um remorso muito grande, sentem uma culpa muito grande. Que eles busquem esse suporte do Projeto Raquel, que é um projeto nascido dentro da Igreja Católica, mas aberto a todas as pessoas de todos os credos. Tá? É importante frisar isso. O Chão e Paz fica por aqui. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chaoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.